Na vida, ouvimos muitas vozes. As vozes dos outros, a voz de Deus e a do inimigo. Com tantas vozes é muito fácil ficar confuso. No vídeo de hoje, falaremos sobre 5 sinais de que Deus está falando com você. A questão é, você está ouvindo? Mas antes de prosseguirmos, curta este vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam precisar e inscreva-se neste canal para mais conteúdos como este. No mundo agitado de hoje, ficamos lotados de muitas vozes. Não conseguimos ouvir o que Deus está nos dizendo. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus está sempre falando conosco. Nós simplesmente não ouvimos. E alguns de nós queremos ouvir, mas por alguma razão simplesmente não conseguimos ouvi-lo falar. Deus é um Deus de sinais. Assim como ele deu o arco-íris como sinal de que não destruiria novamente a terra com água, ele sempre mostrará seus sinais. Agora, antes de entrarmos na ciência que indica que Deus está falando conosco, há algumas coisas que precisamos saber sobre Deus. Número 1. Deus ouve nossa oração. Salmo 65. O versículo 2 diz: Ó tu, que aqui está a oração, a ti virá toda a carne. O salmista reconhece que temos um Deus que é capaz de ouvir a nossa oração. Portanto, não se pergunte se Deus ouve suas orações. Ele faz. Número 2. Deus está sempre falando conosco. Este ponto foi abordado anteriormente, mas às vezes é necessária repetição para esclarecer o ponto. Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei e compartilharemos uma refeição juntos como amigos. Agora, este versículo não é para um povo específico. Jesus não disse que está falando apenas com um grupo de pessoas. Ele disse, se você ouvir minha voz. Ele está falando com todos nós, e Deus está falando. E qualquer pessoa que o ouvir e o convidar será uma pessoa feliz. Número 3. Deus sempre responde às orações. João capítulo 16, versículo 24 diz: Até agora nada pedistes em meu nome. Peça e você receberá, e sua alegria será completa. Você pode estar pensando, Deus responde apenas a algumas de nossas orações e ignora o resto? A resposta é não. Deus responde a todas as nossas orações. A questão está nas nossas expectativas. Deus pode estar dizendo sim, mas o que você quer é um não, porque você está procurando um não. Você pode não ouvir a voz de Deus, não importa o que pensemos ou sintamos. Deus sempre responde às orações, mas pode não ser o que queremos, mas Ele certamente responde às orações. Número 4. Não podemos intimidar à força ou de qualquer forma, fazer com que Deus responda às nossas orações da maneira que queremos. Como dissemos anteriormente, Deus sempre responde às orações. Portanto, há um ditado popular que diz que enquanto há um homem para orar, há um Deus para responder. Mas Deus é soberano. Ele pode escolher responder de maneira milagrosa. Ele pode optar por responder de outra forma, mas apenas esperar uma resposta. E não pense que você pode forçar Deus a lhe responder da maneira que você deseja. Número 5. Não ouvimos Deus porque não ouvimos. Agora, muitas pessoas não sabem o que é oração. Orar não é apenas falar com Deus, é comunicar-se com Ele. Então isso significa que devemos falar com Ele e ouvi-lo. Agora, a maioria das pessoas apenas ora e vai embora sem ouvir Deus. Então eles começam a se perguntar por que Deus não fala com eles. Portanto, vamos fazer questão de ouvir a Deus depois de falarmos com Ele. Número 6. Não podemos fazer Deus falar conosco da maneira que queremos. Deus não pode ser limitado às nossas ideias e aos nossos desejos. Ele é o nosso Criador. E o que Ele mais deseja é um relacionamento conosco. Deus quer intimidade e quer que possamos ouvi-lo a cada momento. Mas a maioria das pessoas procura grandes experiências. Eles querem que Deus fale com eles através de um anjo ou de sonhos. Imagine que você está em uma conferência e precisa que Deus o lembre rapidamente de algo que você esqueceu, porque está prestes a fazer um discurso ou porque Ele quer lhe dizer para encontrar alguém que o ajudará em sua carreira. Então você adormece de repente e Deus lhe mostra um sonho. E quando você acordar, o que você acha que as pessoas vão dizer? Talvez você estivesse de pé e simplesmente caiu,
e as pessoas ao seu redor chamarão uma ambulância para que você possa ser tratado. Você consegue ver como às vezes você permite que Deus fale com você? Porque na maioria das vezes não faz sentido a forma como queremos que Ele fale. Agora que resolvemos isso, aqui estão 5 sinais para mostrar que Deus está falando com você. Por favor, não esqueça de curtir esse canal, compartilhe este vídeo e inscreva-se agora mesmo. Número 1. Através do testemunho interior. Pergunta rápida. Você já se sentiu chateado com alguma coisa? Mesmo quando lhe perguntam, como você sabe? Às vezes você não consegue explicar, mas tem certeza de que isso está certo ou errado. E então, depois de um tempo, você vê que está certo. Isso é chamado de testemunho interior. Como um verdadeiro crente, o Espírito Santo reside em você. E é Ele quem lhe dá esse tipo de conhecimento. Deus se comunica conosco pelo seu Espírito ao nosso espírito. Então nosso espírito passará isso para nossas mentes, e isso ficará impresso em nós para formar esse conhecimento. Agora, quanto mais tempo você passar na presença de Deus aprendendo sua voz, mais fácil será ouvi-lo falar. Número 2. Através de sonhos e visões. Esta é outra maneira pela qual Deus pode falar conosco. Deus pode lhe dar um sonho ou uma visão sobre você, como fez com José. Em Gênesis capítulo 37, versículo 9, diz: Então ele teve outro sonho, e contou aos seus irmãos. Ouça, disse ele, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Então Deus pode estar lhe mostrando sonhos ou visões, e isso é um sinal de que Ele está falando com você. Número 3. Através da voz audível de Deus. Agora, isso não é muito comum, mas Deus pode falar com você em alto e bom som. Você ouvirá uma voz audível e saberá imediatamente que é Deus. E assim como Saulo, que mais tarde se tornou Paulo na Bíblia, você pode ouvir Deus falando com você. Número 4. Através de outras pessoas e outros meios. Deus também pode falar com você através de outras pessoas. Pode ser o seu pastor, uma criança ou até mesmo uma placa de sinalização. Deus é capaz de falar com você como Ele quiser. E algumas pessoas se tornaram cristãs lendo folhetos. Alguns tomaram decisões por meio de um outdoor, enquanto dirigiam para algum lugar. Contudo, o mais importante é estar atento ao falar de Deus. Número 5. Através de sua palavra. Esta é a principal maneira pela qual Deus fala conosco. Deus sempre fala através de sua palavra, e Ele nunca dirá nada que não esteja correlacionado com sua palavra. Portanto, Deus não pode contradizer-se. Ele não pode trazer nada de novo que não esteja em sua palavra, porque Ele já conhece todas as coisas. E este deve ser o nosso guia principal, para não nos deixarmos enganar pelos outros sinais que você acha que Deus está nos dando. Por exemplo, Deus pode estar lhe dizendo através do testemunho interior que você deveria amar mais. Isso se correlaciona com as Escrituras? Sim. Ou você continua ouvindo que deveria mentir contra alguém que o machuca. Você pode até sonhar com isso e ver os passos claros a seguir. Ainda pergunte a si mesmo: isso se correlaciona com as Escrituras? Então, se isso não acontecer, então tudo o que você ouviu não é de Deus. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. Obrigado e que Deus te abençoe.